O episódio começa mostrando um grupo cercando uma pessoa na qual eles acreditam que é um dos foragidos. Um dos membros desse grupo de justiceiros está prestes a executar a pessoa que apenas tenta se defender enquanto atiram nela sem piedade. Ela suplica para que eles parem. Quando disparam mais um tiro, de repente surge o Dark Deco e intercepta o ataque. Ele tenta acalmar o grupo para eles cessarem esse ataque. Ele afirma que ela não é uma ameaça e pede para eles deixarem ela com ele. O grupo culpa a vítima e vai embora. O Deco tira um guarda-chuva não sei lá de onde e pergunta se a vítima está bem. Ela conta o motivo pelo qual não saiu do local. A vítima pergunta ao Deco se as coisas vão voltar a ser como antes. B10 ele responde que vai fazer com que voltem. Deco diz que tem que ir. All Might chega no local e o Deco pede para que ele leve a vítima para um abrigo. Antes do Deco ir embora, o All Might dá uma de paizão e entrega costeletas de porco para que o garoto se alimente e recupere as energias. Banjo, ao lado do Deco, comenta que a situação atual lembra a ele quando os superpoderes apareceram pela primeira vez. Deco narra que eles não têm pistas sobre Shigaraki e os outros, a polícia continua ocupada tentando prender os foragidos. Considerando que o Shigaraki não pode ser detido nem por Endeavor com a ajuda do Eraser, Deco tem a consciência de que ele precisa extrair o máximo do One for All se quiser parar o Shigaraki. Nos mostra um flashback da cena que ocorreu dentro do One for All e o primeiro falou que eles iriam precisar de ajuda de outros dois antigos usuários. Banjo, observando que os outros dois usuários ainda não resolveram ajudar, fala para o Deco aproveitar e se acostumar com as outras individualidades que ele acabou de adquirir, principalmente a do Shinomori, que é o senso de perigo, e a do En, que é a cortina de fumaça. Um dos dois que ainda não resolveram ajudar diz que eles viveram a época mais cruel, que foi o ápice do físico do All for One. Ele segue contando que foi preciso reunir um grupo para combater o grupo do All for One e para eles tentarem chegar no objetivo, várias vidas foram usadas como degraus. Esse antigo usuário questiona se eles devem confiar na ilusão do Deco que disse que eles devem salvar o arqui-inimigo. O primeiro se lembra de quando ele foi salvo por dois outros integrantes que fizeram parte aí do One for All. Questionado sobre se tudo terminará com o Deco, o primeiro responde que sim, os dois usuários que estavam encostados na parede agora se viram e a cena se encerra. No tempo presente, aparecem todos ao lado do Deco dizendo que precisam liberar tudo e vão acelerar as coisas. Deco concorda e começa a fazer sua refeição. Na cena seguinte, o maluco está atirando e Endeavor está lá no local para deter o grupo. Hawks e Best Jeans também chegam para ajudar. O grupo é detido e o cara que estava atirando diz que tudo isso é culpa do Endeavor, então ele responde que é por isso que ele está ali. Meus amigos, o Endeavor realmente assumiu a bronca para ele. A população local não parece muito contente com o grupo de super-heróis, os culpando por não terem detido Shigaraki. Ao maior estilo Dona Florinda, Hawks fala para eles irem embora. As pessoas atiram objetos contra os três e o Best Jeans acaba ali defendendo todos. Vemos que Deadshot está investigando o Fronte de Libertação Paranormal. O top 3 super-heróis estão tentando se manter longe do grupo do All Might para evitar que Midoriya seja envolvido, já que a imprensa está de olho neles. E o plano é usar o One for All do Deco para atrair a união. Eles supõem que a prioridade do All for One é tornar o corpo de Shigaraki forte para dominá-lo para depois ir atrás do One for All. A cena seguinte mostra o Deco fazendo uma ronda pela cidade. Quando ele começa a usar o celular, alguém atira e interrompe a comunicação. Os outros membros da equipe ficam preocupados, pois o sinal do GPS do Deco desapareceu. De repente o All Might é atacado, alguém lançou um tipo de granada em seu carro, acontece uma explosão e não sabemos o que aconteceu com ele. Uma mulher aparece dizendo que vai levar o Deco com ela e o Deco conclui que ele é alvo dessa pessoa. Não me diga! A mulher ameaça que se o Deco não se comportar, ficará sem os braços e as pernas. O Deco deduz que ela é uma assassina enviada pelo All for One. Deco se lembra da conversa que teve com Hawks, em que o super-herói número 2 presumiu que os vilões poderiam querer capturar o Midoriya, já que o All for One ainda não teria condições de roubar o One for All. Hawks já havia cogitado que dentre todos do Tártaro, somente aquela mulher teria chances de capturar o Deco. E por isso ele alertou que se essa mulher aparecesse, o Deco deveria fugir com todas as suas forças. Deco chega à conclusão de que, sem dúvidas, aquela é a antiga super-heroína da Comissão de Segurança, seu nome é Lady Nagan. Ele fica preocupado com os demais membros da equipe, pois ele não conseguiu avisar quem é o inimigo que está ali agora, e eles correm o risco de se tornarem os próximos alvos se aparecerem. Ela atira uma bala curva e, graças ao senso de perigo, Deco consegue se defender. Lady percebe que Deco não é qualquer um e atira mais uma vez. Deco se lembra do relato do super-herói Snipe, em que ele exaltava as habilidades da Lady Nagan, que consegue acertar onde quiser mesmo a 3 km de distância.
No relato também ficamos sabendo mais como funcionam as habilidades dela. Ela tem essa individualidade de rifle e também poder moldar as balas que ela utiliza. E por essas habilidades que ela tem, ela é considerada a melhor em ataque à distância. Depois do Deco perder ela de vista, ele consegue localizá-la a mais ou menos 1 quilômetro de distância. E ao invés de fugir, ele resolve ir na direção dela. Lady fica surpresa e diz que é a primeira vez que alguém consegue se desviar de uma bala dela. Overhaul, que está por ali, diz que precisa ir até o velho dele. Ela manda Overhaul se esconder e depois que ele está escondido, ela diz que deveria ter se livrado dele. Acontece um flashback da fuga do Tártaro e vemos ali quando ela ajudou o Overhaul. Foi nesse momento que a All For One apareceu se referindo a ela como super-heroína traidora. Já naquela ocasião, o All For One já havia previsto que o Deco provavelmente deixaria o colégio e passaria a agir sozinho e pediu para Lady trazê-lo até ele. A All For One também previa que pessoas com grande renome estariam observando o Deco de longe e por isso ela deveria primeiro isolá-lo dos demais. Nesse flashback vemos que a Lady no começo é um tanto relutante em aceitar o pedido do All For One e ele diz que ela matou um super-herói aliado dela e alerta que enquanto aquele garoto estiver ali, a destruição da sociedade de super-heróis que ela tanto queria não vai acontecer. All For One também perguntou na ocasião se Overhaul era amigo dela e ela respondeu que ele está quebrado e ela achou que ele poderia ser usado para alguma coisa. All For One sela o contrato com ela, dando a individualidade de Airwalk, que aí numa tradução livre seria andar no ar. No tempo presente, Lady Naga afirma que vai cumprir a sua missão e assim se encerra o episódio. E tivemos aí um episódio fiel ao mangá, uma boa adaptação. Eu fiquei surpreso que a qualidade do episódio, mesmo sendo aí um episódio como de transição, ele tem uma boa qualidade em determinados momentos, em outros não é lá tão bom, mas é uma qualidade satisfatória no geral. E essa evolução do Dark Deco é algo que o pessoal diz por aí que é uma das melhores fases de My Hero Academia. Deco realmente está mais maduro e agindo como um herói, chegando ali, salvando, apaziguando os ânimos naquele momento que aquele grupo atacava aquela pessoa. Grande destaque para ele também nesse início da luta contra a Lady Naga. Deco continua demonstrando uma grande inteligência em batalha, analisando muito bem a situação e pouco a pouco se adaptando àquela situação para conseguir cauterar a Lady Naga. Apesar das conveniências de roteiro, o All For One encontrar exatamente a pessoa que poderia capturar o Deco nesse momento, além dele prever tudo que poderia acontecer, assim como o Hawks do lado dos super-heróis também conseguiu prever algumas situações, o episódio foi muito bom. Outro ponto a ser destacado é que todos os antigos usuários do One For All acabaram se entendendo e resolveram de fato ajudar o Deco a progredir para se tornar mais forte. Estamos chegando ao final dessa temporada e essa introdução do arco do Dark Deco é algo muito interessante da evolução do personagem. E me parece que My Hero Academia está conseguindo novamente acertar o caminho. E é uma pena que as pessoas acabaram desistindo do anime porque surgiram outras coisas e também o anime teve seus pontos baixos em alguns momentos. Apesar de tudo, ainda é um bom anime e eu torço para que ele realmente consiga se recuperar e tirar essa má impressão que deixou para muitas pessoas. E você, o que achou do episódio 133 de My Hero Academia? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Curte e se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque assim você recebe semanalmente notificação de quando sair vídeo novo aqui no canal sobre My Hero Academia. Valeu e até o próximo vídeo. Vamos, tesouro!